Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Primeiro domingo da Quaresma. Caros irmãos e queridas irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, como todos os anos, somos chamados a contemplar a realidade das tentações que Jesus sofreu no deserto. Também nós, na caminhada da vida, somos tentados a nos desviar da comunhão com Deus. Mas como Jesus, sabemos que podemos vencer. Com fé, cantemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, caros de fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma rápida apresentação. Para quem alguns já me conhece, trabalhei um tempo aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Alves Dias, e a comunidade de Santo Inácio pertencia à paróquia, né? Então, aqui mais ali na Santo Inácio. Quando eu me tornou paróquia aqui em Santa Luzia, então passou para cá. E continuou alguns anos mais ali na Santa Nossa Aparecida. E depois fui para Santo André, fiquei uns 3 anos na paróquia, para organizar um pouquinho. Depois vim, né, aqui para a paróquia Nossa Senhora da Assunção. Então agora, dia 17 de fevereiro, faz 9 anos que eu estou ali, né? Substituindo o Padre Pedro, que ficou ali, né, por muito tempo, acho que vocês conheceram. E agora, no meio do ano passado, no mês de agosto, praticamente na festa da padroeira, dia 15 de agosto, então, Dom Pedro, conversando, ele me deu licença do trabalho à frente da paróquia, como pároco e trabalho de manutenção, parte financeira, parte pastoral. E o padre Rogério, que é o coordenador da nossa Florania aqui de Angelo, que assumiu ali a paróquia, né? Aqui no mês de agosto. Mas eu continuo com o uso de ordem, né? Já não mais à frente da paróquia, nem como vigário, mas justamente por motivo de saúde, né? Já 42 anos, né, de sacerdote aqui na diocese, né? Já tenho 72 anos de idade. Então eu, diante da minha situação,
física, saúde, emocional, conversando então já há uns 2, 3 anos com o Dom Pedro, e que acabou aceitando o meu afastamento para cuidar da saúde, né? Então, eu tenho sim uso de ordem, estou celebrando algumas paróquias, né, que os padres precisam, eu disponho, ajudo também o Padre Rogério ali, né, eu tenho como referência a Assunção, continua ainda como referência a paróquia Nossa Senhora da Assunção, embora o Padre Rogério é responsável, né? E agradeço a Silvânia e toda a comunidade a esse convite que fizeram para que eu pudesse presidir hoje a Santa Missa. E de uma maneira especial, por essa tarde de reflexão que os senhores e as senhoras fizeram, né, uma tarde de espiritualidade sobre esse tempo da Quaresma, né, tempo de preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. Então é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, com vocês, para participar, presidir essa Santa Missa. Então nós queremos pedir a Deus nessa celebração, justamente nesse momento penitencial, dentro do espírito da Quaresma, que é um tempo de penitência, um tempo de oração, é um tempo de vivência muito maior. Quer dizer, toda essa prática religiosa que nos leve a viver a caridade, que é o essencial da nossa fé. Vamos fazer o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que vamos cantar? Então vamos cantar o ato penitencial. Amen.
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do Sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A tentação de estar acima de Deus e de desconsiderá-lo está na origem do ser humano. Jesus, na fragilidade do deserto, nos mostra que é possível vencer as tentações do apego, da desconfiança e do poder. Ouçamos a palavra que nos salva. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus implantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte da árvore, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era mais astuta de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus vos disse: não comais dele, nem sequer os toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E foi ao fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tampas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão a vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e a superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade
colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da Palavra de Deus neste primeiro domingo da Quaresma, que já estamos celebrando hoje, Dia do Senhor pela manhã, mas a liturgia já permite-nos que nós já celebremos a liturgia do domingo. Então a liturgia da Palavra nos mostra, primeiramente, a questão do pecado, a questão do mal. Talvez essa questão do mal é que nos incomoda tanto e faz com que muitas vezes nós nos questionamos, ou as pessoas também nos questionam, nós que acreditamos em Deus, e falamos que Deus é amor, que Deus é bondade, e aí vem esse questionamento: mas se Deus é amor, se Deus é bondade, por que existe o sofrimento no mundo? Então nós vemos que a primeira leitura, o autor sagrado, ele quer mostrar, dentro de uma linguagem teológica, como que o mal entrou no mundo. Como é que o mal entrou no mundo? Isso, para nós cristãos católicos, é apresentado dessa maneira. Pode ser que em outras culturas se fale diferente, mas para nós cristãos católicos, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, nos ensina, nos fala justamente sobre a desobediência. E São Paulo, no finalzinho da leitura, ele diz assim: com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. E nós vemos, depois todo o projeto de Deus, que envia os profetas, envia tantas pessoas, a caminhada do povo de Deus, preparando esse povo, chamando esse povo para uma mudança de vida, para superar o pecado, superar a morte. E aí nós vemos que, por último, a grande promessa que nós temos de Deus é a que Jesus vem realizar. E Ele vive e nos mostra o caminho da salvação. Nós celebramos há pouco tempo o Natal do Senhor. E ali é o grande mistério de um Deus, que sendo Deus, assume a nossa condição humana para nos libertar do pecado.
nos mostrar o caminho da salvação. Nos mostrar. E para isso ele assumiu a nossa condição humana, para nos mostrar, dentro da nossa realidade humana, como é que nós devemos buscar o caminho da salvação. Ele, com a sua morte e ressurreição, abriu para nós as portas do paraíso, né? Abriu para nós as portas da vida eterna, da felicidade eterna, a felicidade que nós vimos no início da criação da humanidade. E nós, justamente nessa entrega e nessa revelação de Jesus Cristo, que nos mostra de que maneira nós devemos vencer o pecado. E não é fácil. Nós vemos aqui que o próprio Jesus, para vencer o pecado, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou o sofrimento, vivendo o amor, vivendo a justiça. E é dessa maneira que nós também devemos seguir o caminho de Jesus, que nos mostra como que nós devemos conseguir a salvação eterna, a felicidade eterna e vencer o pecado. Ele mesmo diz: ninguém chega à glória da ressurreição se não passar pelo caminho da morte, pelo caminho do sofrimento. Mas é importante a gente enxergar como é que Jesus enfrentou toda essa realidade, essa contrariedade. Foi através do amor, através da caridade. Essa obediência a Deus, né? É dessa maneira, né, que nós vamos conseguir, né, a felicidade eterna. Toda a nossa prática, e creio que vocês refletiram nessa tarde, toda a nossa prática que nós devemos vivenciar de uma maneira assim mais intensa nesse tempo da Quaresma, mas que não seja somente essa etapa, mas seja um exercício para que nós, depois da Quaresma, quando nós celebrarmos a Páscoa do Senhor, nós sejamos pessoas diferentes, nós sejamos pessoas que possam rezar mais, pessoas que possam enfrentar o pecado com fé, com coragem, com perseverança naquilo que Deus nos ensinou e nos mostrou, nos deu exemplo. É a obediência à palavra de Deus, obediência àquilo que nós prometemos no dia do nosso batismo, né? De seguir o caminho de Deus. E justamente nessa realidade que nós, nesse tempo da Quaresma, é importante sim que a gente viva essa prática religiosa. Então tem o jejum, a oração, fala assim da penitência, né? Mas toda essa prática nos leve à vivência do amor. Por isso que nós temos nesse tempo, aqui na Igreja do Brasil, a campanha da fraternidade, né? Que este ano tem como tema a questão da moradia. Mas não é só a moradia em si, mas que além da moradia, nós temos digna, né? A gente tem uma vida digna. Não adianta a gente ter uma casa se nós não temos uma vida de dignidade dentro dessa casa, né? É onde reina a paz, onde reina o amor, o entendimento, né? Porque a gente percebe que muitas vezes nós temos uma casa para a gente morar, por mais simples que seja, ou modesta, ou um pouquinho mais de conforto, mas se não existir ali dentro a paz, dentro das nossas famílias, o entendimento, a gente fica, não é feliz. Pode ter a moradia que seja, a melhor que seja, mas não somos felizes. Quantas pessoas que vivem muitas vezes numa mansão e não são felizes? E quantas pessoas que muitas vezes vivem numa moradia tão simples, num
Claro que não estamos de acordo com a moradia, que muitas vezes não é digna da pessoa. Ela mereceria uma moradia melhor. Mas as duas coisas é importante. Aquilo que a campanha da fraternidade nos mostra. É a moradia, mas que nós tenhamos uma vida digna. E essa dignidade, ela deve começar de nós mesmos. Nesse tempo da Quaresma, a gente olhar-se para nós, né? Olhar, a gente diz, para o nosso interior, para a nossa vida. Eu, agora, nesse tempo, né, que eu estou assim, afastado, nesta frente de uma paróquia, administrando, coordenando as pastorais, eu tenho tido mais tempo, claro, para cuidar da saúde, física e mentalmente, mas também um pouco da minha espiritualidade. E a gente tem percebido, né, esse encontro com a gente mesmo. Isso é importante. A gente olhar para nós mesmos. Primeiramente, a gente olhar para nós, para a nossa vida, para o nosso interior. Porque quantas coisas que nós vamos vivendo e vamos assim empurrando as coisas, fazendo as coisas de uma maneira que não parte do nosso interior. Mas muitas vezes nós fazemos como se fosse algo mecânico. Fazemos porque tem que ser feito e a gente percebe que muitas vezes dentro da nossa comunidade, eu digo não só aqui, eu creio que em outras comunidades, todas que eu passei, eu estou dizendo a partir de comunidades que eu já vivi, paróquias, né? Mas muitas vezes nós temos alguma atividade, talvez aqui não acontece, né? Nós temos alguma atividade pastoral, até muitas vezes na missa, na liturgia, somos da liturgia. Então a gente chega na igreja, a primeira coisa qual é? É a gente pegar aquilo que a gente vai fazer. Então, se temos o cântico, ou se temos a leitura, a gente já começa a se organizar. E muitas vezes nós não vamos diante do sacrário fazer primeiramente a oração. Eu sei que muitos de vocês, muitos de nós, como cristãos católicos, fazem. Mas infelizmente ainda falta alguns de nossos irmãos que chega, nem cumprimenta, a gente diz assim, aquilo que é o essencial. É o porquê nós vamos à missa. É porque por Jesus, Ele está no sacrário. E muitas vezes nós não vamos ali, diante do sacrário, fazer uma oração de entrega, uma oração de agradecimento, uma oração pedindo a sua bênção para aquela função que nós vamos exercer naquela celebração, seja a Santa Missa, seja uma celebração da palavra, ou seja outro momento de oração. Então é esse encontro que nós temos que ter. E aí eu entro no assunto, talvez assim que é comum entre nós, a questão do celular, que é algo tão importante para nós, é algo importante para a humanidade, né? A gente não vai condenar, né? É algo que é importante, é útil, mas depende da nossa maneira de usar, né? Depende da nossa maneira de usar. E, infelizmente, eu vou citar aqui um exemplo muito triste, né, que é acontecido. A questão, você tem a faca em casa, né? A faca está ali, a faca está para cortar o alimento, mas infelizmente essa faca é usada muitas vezes para assassinar, para matar, para tirar a vida de pessoas, que a gente já percebeu, muitas vezes até pessoas de dentro de casa, né? Então o celular é algo que muitas vezes tira de nós o foco de nos enxergar e também enxergar o nosso irmão.
nós já não enxergamos mais o nosso irmão. Aqui, por exemplo, né, eu estou celebrando, mas eu não tenho assim, a possibilidade de ter esse contato com cada um de vocês. Né? A maneira é o momento. Mas na nossa vida, muitas vezes as pessoas mais próximas são aquelas pessoas que não estão mais distantes de nós. Infelizmente, nós estamos mais focados em olhar, né, no celular. Eu estou dizendo isso porque foi um chamado do Papa Francisco no início da quaresma que ele falou sobre isso. Né? E muitas vezes nós focamos, nós olhamos mais o nosso celular do que a nossa pessoa, não só o pai, a mãe, os filhos, a esposa, mas muitas vezes nossos vizinhos, as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas com quem nós estamos caminhando ou viajando no ônibus, no trabalho, quando vamos numa consulta médica, ali o nosso mundo se resume naquilo. E quem está ao nosso lado, parece que essa pessoa, nós não damos conta de que existe uma pessoa do nosso lado. A gente não dá conta. Nós não damos conta. Então hoje, infelizmente, é o que nós estamos passando como consequência. A solidão, né? O estresse, muitas vezes, né? A depressão. Tudo isso é consequência do mundo que vivemos, né? E principalmente da questão afetiva. E não existe mais esse afeto, esse diálogo, essa conversa. Muitas vezes o que nós vivemos é o mundo da indiferença do irmão que vive conosco. Eu digo, aquele quem nós encontramos, a quem nos encontramos no nosso cotidiano, a pessoa humana. E aí nós vemos o exemplo de Jesus. O que mais deu atenção, foi às pessoas. Né? Mesmo nos momentos de oração, mesmo nos momentos de descanso, ele deixava para dar atenção às pessoas. Isso está no Santo Evangelho. Né? E vendo o Santo Evangelho, a gente vendo, meditando, nós vamos ver essa preocupação que Jesus tinha para com a pessoa humana. Então, que esta quaresma, além do tema da campanha da fraternidade, além da nossa espiritualidade, que tudo isso nos leve a viver melhor o mandamento do amor. É isso que Jesus vai pedir para nós um dia. O que nós fizemos para com o nosso irmão? É justamente o amor da caridade para com o próximo, é o amor para com o próximo, que é o caminho para recebermos a vida eterna. É o que Jesus vai pedir de nós. O que fizemos de bom para com o nosso irmão? Então, que nós também possamos fortalecer a nossa fé durante essa quaresma, através da liturgia da Palavra de Deus, das missas, nesse tempo da quaresma, os momentos de espiritualidade que teremos, né? E nos fortaleça a nossa fé, para que nós vivamos esse mandamento do amor, que é a caridade. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos a nossa profissão de fé. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de
celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, dizendo: Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor, iluminai a vossa igreja, para que conduza a humanidade ao vosso reino e anuncie a palavra que sai de vossa boca com liberdade. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor, ajudai-nos a cultivar uma fé verdadeira e profunda, para que não nos coloquemos à prova, mas nos disponhamos a cumprir a vossa vontade. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor, dai-nos sabedoria para colhermos verdadeiramente os frutos desta caminhada quaresmal, para que não a vivamos como espetáculo de modismos religiosos, mas como caminho de uma verdadeira conversão. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Juntamente com essas orações, queremos apresentar os nossos pedidos a Deus, em particular, aquelas intenções que estão no coração de cada um de nós. Embora nós não falamos publicamente, mas Deus conhece, Deus sabe. Queremos também rezar pela nossa igreja, a pessoa Papa Leão, a pessoa do nosso bispo diocesano, Dom Pedro, o nosso pároco aqui, o Silvano, e toda a comunidade, toda a igreja, para que nós possamos, nesse tempo da Quaresma, abrir os nossos corações para acatar a palavra de Deus e viver. Rezemos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus que o homem não vive somente de pão, conduzidos pelo Espírito ao deserto, para escutarmos sempre mais a sua voz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Alimentados pela palavra, seremos agora fortalecidos pelo corpo e pelo sangue de nosso Salvador, a partir do pão e do vinho que agora levaremos ao altar. Cantemos. Sua terra, o povo cantará.
fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com o hino de louvor, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz de ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Pedro, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Queremos, neste momento, lembrar de todos os nossos familiares, parentes e amigos que já partiram para a casa do Pai. Também estamos celebrando missa de falecimento. Maria Cristina Filóque, mês de falecimento. Deolinda de Araújo Porto, 9 meses. Por alma de Antônio Toledo, 3 meses de falecimento. E Aparecido Custódio. E de todos que partiram desta vida, acolhei o Senhor junto a vós, a luz da vossa paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E enfim nós nos pedimos que Deus tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. É sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus de Deus, que tirais o pecado do mundo.
ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entrares em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uns aos outros, como eu vos tenho
Vejo a tua paixão que me liberta das minhas paixões. Vejo a tua cruz que com pena esmaga o pecado em mim. Vejo teus calos nas mãos que apagam o castigo do mal. Vejo tua ferida que curou a ferida do meu coração. Eu te vejo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu filho Jesus, amado de Deus. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com esse pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar no instante para os avisos. O encontro da campanha dessa missa, desse dia especial, desse retiro, e o Senhor veio só para deixar com chave de ouro aqui. Agradecemos muito e seja muito bem-vindo.
bem-vindo aqui conosco. Quando o Senhor quiser nos visitar, será muito bem-vindo. Eu quero convidar a Assembleia também a rezarmos, né, Maria, pelo Padre, pela sua saúde, pelo seu ministério. Que Nossa Senhora fortaleça ainda mais o seu sim, né, tantos anos de dedicação à nossa igreja, e nós somos muito gratos pelo ministério do Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero mais uma vez reforçar meu agradecimento, minha gratidão e minha felicidade de estar aqui com vocês, de ter presidido a Santa Missa. Isso é muito importante, né, para a nossa caminhada, principalmente nessa etapa do meu ministério. Cada comunidade que eu celebro a Santa Missa, eu me sinto fortalecido, porque no meu ministério, como também creio que no ministério do sacerdote, do padre, a missa é algo imprescindível. Nós somos ordenados justamente para ser um instrumento de Deus, para que haja a Eucaristia, a presença de Deus na comunhão. Isso é muito importante. Eu faço isso com muito amor, muita dedicação, embora é claro que existe do lado humano, os nossos erros, as nossas falhas, a gente não agrada todo mundo, né? Cada um tem o seu jeito, a sua maneira, mas dentro do possível, né, é a palavra de Deus. Nós somos, no momento da Santa Missa, nós somos um instrumento de Jesus, né, que se torna presente na Eucaristia, presença na comunhão que nós recebemos. Se não existe sacerdote, não tem Eucaristia. Né? Então, como ela disse, né, continue rezando para a gente, todos os sacerdotes, aqui com o nosso padre, Silvano, com todos os padres, continue rezando, porque nós precisamos mesmo de muita oração. Seja nós padres mais idosos, como também os padres novos que estão iniciando a sua caminhada. Né? Então, desde já quero agradecer por cada um de vocês, né? Que Deus abençoe e que vocês tenham uma feliz e alegre quaresma, porque quaresma não é tempo de tristeza, mas é um tempo de alegria também. Né? E é nessa alegria que nós vamos nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor. Então, que Deus abençoe, que vocês tenham uma boa e santa quaresma, que possa fortalecer a nossa caminhada, a nossa espiritualidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça, Senhor, sobre o vosso povo copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confirme-se a virtude, e lhe seja concedida a eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nosso Deus nos acompanhe. Graças